Celebrando com Gil Fuentes. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, É a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo. Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Final de ano chegando, já perceberam, né, que tem decoraçãozinha de Natal por aqui. E a gente continua o papo gostoso aqui no Celebrando, toda segunda e quarta-feira, às 19 horas, no meu canal do YouTube, Gil Fuentes Oficial. Peço para você já se inscrever, acionar o sininho e deixar lá o seu comentário. Toda sexta-feira, às 19h57, tem o podcast do Gil, que é um outro cenário, e é um papo também descontraído da mesma maneira, e a gente vai seguindo por aqui. Hoje eu vou falar com um advogado empresarial da cidade de Suzano, o Dr. João Maurício Marques, que é casado com a Ingrid Guimarães, minha amiga querida de muitos anos, pai do Benício, e ele é um advogado que, ao meu ver, pouco usado pelas empresas e pelas pessoas. João, obrigado. Imagina, eu que agradeço, uma honra estar aqui com você, gente. Pouco Você é um usado querido. foi bom? Pouco usado, infelizmente, é perfeito. Profissionalmente eu tô falando, Claro, hein, ó. claro. Pelo amor de Deus. Como hein? eu sempre costumo dizer, Gil, é você convencer a pessoa a investir em algo que ela ainda não teve problema. A gente sabe de advogado para tirar da cadeia, a gente Sim. sabe de advogado para fazer divórcio, advogado para brigar na justiça pelos direitos trabalhistas, pela pensão das crianças, Sim, blá, 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 tudo isso. tudo. Advogado empresarial e preventivo, advocacia empresarial e preventiva. Sim. Isso não é uma modalidade muito conhecida no mercado. Não, ainda muitos advogados se dizem modernos quando tratam as coisas extrajudiciais. Não, eu resolvo o teu problema fora do fórum. Eu atuo para você não ter o problema. Preventivo. É a melhor coisa, A Gil. medicina preventiva o que é? Pois é, Para que justamente. você não vá ao hospital, não vá ao médico. E isso poderia se aplicar ao direito de Poderia. forma ampla, mas não dá. Ainda não dá, e essa é uma mudança gradativa, Gil, porque isso envolve uma mudança de mentalidade no próprio empresário, isso envolve a mudança de entendimento do próprio profissional do direito. O próprio advogado, muitas vezes, ele acaba falando muito sobre essa questão preventiva e exercendo pouco, porque a mentalidade dele ainda está guiada para o contencioso, para a briga, para a guerra. E, na verdade, a gente trabalha com o preventivo, que é muito mais trabalhoso. Espera um pouquinho só. Vamos lá. A gente sabe que não é uma modalidade no mercado do direito das mais conhecidas. Sim. E por que você optou por ela? Na verdade, Gil, eu conheci a partir do momento que eu fiz meu doutorado na Argentina. Você fez um doutorado, você é chique, doutor internacional em ciências jurídicas. É isso mesmo, meu amigo. Hoje faço parte de uma revista científica norte-americana, faço lá Chique. parte do comitê editorial da revista. Que Graças a delícia. Deus, nesse campo acadêmico a gente é bem reconhecido. E o que aconteceu? Eu cheguei no meu primeiro semestre lá, a gente entrega, né, o objeto que você quer pesquisar para ver se a faculdade vai aceitar o desenvolvimento da sua pesquisa. Encontrei um professor que hoje está inclusive na base do governo atual. E eu falei para ele, sou advogado empresarial. Ele falou, o que eu faço? Falei o que eu fazia aqui. E aí ele falou para mim que eu seria qualquer coisa menos um advogado empresarial. Na sua cara, na lata. Na minha cara. E doeu, Gil, doeu. Claro. Voltei pro Brasil, continuei os estudos. Isso tem quantos anos? Há 5, 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí quando eu voltei para lá, que eu ia para mais um módulo presencial, ele olhou e falou, você consegue vir uma semana antes? Falei, consigo. Professor Vítulo. E aí eu falei assim, professor, eu consigo sim. Ele falou, você vai acompanhar o meu trabalho uma semana.
E ali eu falei, cara, eu sou qualquer coisa nesse mundo, menos um advogado empresarial. E aqui no Brasil, para você ter uma ideia, eu ainda tenho que falar empresarial preventivo. Porque senão a gente fala empresarial, o pessoal acha que a gente vai cuidar da sociedade. Também cuidamos, tá? Então, Mas é complicado, viu? até esse papo, essa conversa, é para que as pessoas saibam, porque são sementinhas que a gente vai jogando Com certeza. no espaço, no tempo, e vai se plantando. Essa palavra preventiva, ela vem junto para que as pessoas se alertem que essa prevenção ela é necessária para que não ocorram problemas futuros. É isso aí, Gil. Assim, o investimento que o empresário faz, e isso a gente está, graças a Deus, percebendo ao longo do nosso trabalho, o custo que ele tem hoje com demandas judiciais, e aí envolve não só o custo financeiro, é a questão também de tempo, a questão de tranquilidade para poder tocar o negócio. A gente, graças a Deus, tem colhido os bons frutos e a cada ano que passa, os assessorados se sentem cada vez mais protegidos, completos e com um menor número de demandas. Então isso acaba ajudando toda a empresa de uma forma muito ampla e é triste ainda para mim, né, ver que tanta gente vê com surpresa isso, né? No começo eu tive muito não, mas ainda hoje eu vejo muitos empresários resistentes a isso. Tá. Agora, eu sou um empresário leigo, Certo? que não entendo absolutamente nada de direito empresarial. Sim. O que você vai dizer para me convencer que eu preciso dos teus serviços? A primeira coisa que eu tenho que entender é se você já tem uma cultura empresarial implantada no teu negócio. Na maioria das vezes a pessoa não tem. Não tem. E aí o meu trabalho ele se desenvolve a parte jurídica junto com essa implantação de cultura. O que é a implantação de cultura empresarial? É o empresário entender o porquê que ele tem um negócio. Por que sabe? ele existe? Isso, porque ainda, Gil, é muito comum esse pensamento de que o negócio só tem que existir para ter lucro. Eu faço sorvete, vendo, ganho dinheiro, acabou. É isso aí. E isso falta uma geração de comportamento. E aí você fala, mas o que isso tem a ver com o direito? Quando você tem um comportamento definido, se você tem os seus valores definidos no teu negócio, e com isso você consegue fazer com que esse comportamento seja compreendido pelos seus funcionários, por um exemplo, a chance de você ter uma demanda trabalhista reduz. Porque as pessoas começam a identificar o DNA do teu negócio. Falo muito essa expressão do DNA. E aí você começa a ter as pessoas compatíveis com o seu DNA no teu negócio. Aquela mentalidade de que a minha empresa é um grande sucesso porque o meu gerente pensa completamente diferente de mim e ele me complementa. Tá errado. É uma visão muito ultrapassada. Muito ultrapassada. Eu não digo que é errado, porque assim, às vezes para a pessoa vai estar dando resultado, mas quando a gente olha de uma forma macro, a chance de dar certo é bem pequena. Eu vou falar de normas. Vamos lá. Dentro de casa devem existir normas. Sim. Regras, leis. Sim. Sinto muito. Filho que não gosta é o filho que dá trabalho. Sinto muito. Em tudo na vida, dentro de um órgão público, existem leis, normas, regras. Sim. Dentro da sala de aula foi aprovada agora a lei que não pode mais papai e mamãe usar celular. O que eu achei? Ótimo. Sim, com certeza. Ótimo, maravilhoso. Aliás, não deveria ter podido. Por conta da pandemia. Ok. Já não está mais na pandemia, você vai usar o celular na sua casa. Aí, o que acontece? A gente percebe que essas regras, essas normas, essas leis devem existir também nas empresas. Sim, esse é o nosso famoso código de conduta. Código de conduta. E aí é onde trabalha a Marx. E que empresário que sabe disso? Então, aqueles que têm assessoria da Marx ou de outro advogado que tem esse viés. Olha ele vendendo peixe dele. Mas não é vender, eu falo que assim, é um mercado tão vasto, Gil, com tantas possibilidades para tantos profissionais. Mas a gente não sabe, o empresário não sabe. Muitas vezes ele abriu, ele se deu bem, ele fez sucesso, ele está ganhando dinheiro, ele comprou um carro zero, mas ele ainda não sabe que isso existe. E aí, Gil, eu falo que é um dos pontos mais tristes que eu vivencio muito. Normalmente ele vai descobrir isso na hora do quê? Da dor. Da dor. Aí vem um processo trabalhista que desestabiliza toda a empresa, não tem fluxo de caixa, é daquela pessoa que ele menos esperava, então que ele mais confiava, e isso gera inclusive um desequilíbrio que vai além do aspecto profissional, trabalhista, mas a pessoa começa a pôr em xeque até aquilo que ela acredita. Só que ela não percebeu que a partir do momento que ela não implantou o que ela acreditava no teu negócio, foi ali que ela gerou aquela brecha. Então assim, o código de conduta depende muito do negócio. Eu tenho o código de conduta que a gente desenvolve, que o primeiro assunto, a pessoa não pode dormir
no ambiente de trabalho, para uma empresa de vigilância, que não faz o menor sentido numa loja onde o trabalho da pessoa é um volume muito grande, muito absurdo. Se a empresa vai permitir relacionamento entre colaboradores, tudo isso... Pode não permitir? Pode não permitir. Existem empresas que colocam a E política se que o não camarada pode. se apaixonar, e daí? Um dos dois escolhe pela continuidade no trabalho ou em departamentos separados. Cada empresa tem a Isso sua é regra. lei. Não é, então, isso é lei, mas a lei permite que seja feito isso e o código de conduta é que vai definir essas linhas do que pode e não pode dentro da empresa. Porque se me mandar embora, eu não, né? Que eu já tô casado Sim, sim. Mas assim, se mandar uma pessoa embora porque tá namorando com a outra, Dentro do mesmo setor, às vezes acontece. Às vezes envolve, por exemplo, segredo industrial, que não pode vazar de um determinado local, e a gente sabe que uma relação íntima pode gerar esse tipo de dificuldade. Cada negócio é muito específico. E eu acho que esse é o maior desafio nessa área de empresarial preventivo, e que às vezes também acaba afastando outros advogados. Você tem que estudar muito para você prever o que vai acontecer. É muito mais trabalhoso, né? então não basta a lei. Além da lei, eu tenho que ter a minha regra interna Isso. para você que vai trabalhar comigo saber quais são, para que Perfeito. você siga as minhas regras. É isso aí. é permitido. Isso é permitido. E aí é onde você consegue colocar toda a cultura da tua empresa dentro Porque do teu negócio. as pessoas querem trabalhar e querem trabalhar do jeito delas, né? Com a calça rasgada, com o decote no umbigo, com o Isso. shortinho. E não é assim que funciona. Não, e às vezes isso pode prejudicar, Nada inclusive, a contra marca. quem usa. Use onde você quiser, do forma Mas que aí você quiser. depende do Mas teu eu ambiente posso de falar, trabalho. né? Mas, Gil, você já está falando da trabalhista. Eu vou num passo antes. Qual? A formação da própria sociedade. Ah, tá. Quantas vezes eu não pego uma sociedade que tem lá 3, 4 sócios, que eles só percebem que o contrato social deles é pessimamente redigido e tem as regras dele, desde que respeitado o que a legislação permite. Isso é sempre bem claro. Você não pode colocar, eu vou pôr no meu regimento interno que o funcionário vai trabalhar 14 horas por dia. Não é isso. Ok. Mas dentro do que a lei permite você fazer o ajuste, e nem no acordo de sócios a gente tem isso. Então o sócio ele não sabe qual é a regra dele para entrar, a regra dele para ele sair, como que ele vai poder fazer uma sucessão, e simplesmente se pegam modelos, coisas que servem para a maioria das pessoas, só que não serve para o teu negócio. E aí, quando a gente começa o trabalho preventivo, a gente vai pegando todo esse leque. Mexe-se, inclusive, num contrato social. Contrato social. Porque ninguém sabe fazer contrato social. A gente sempre pede para um contador, para alguma empresa especializada. Ou para um advogado que tem especialização em contrato, mas os advogados normalmente não gostam. É. Eu, por exemplo, eu elaboro tanto o termo de ajuste entre os códigos, o ajuste entre os sócios, o próprio termo que depois o contador vai fazer o registro, eu faço as alterações, eu verifico se é realmente naquele documento a vontade dos sócios que foi passada para mim numa reunião. Entendi. É impressionante quantas vezes a gente olha e eles falam, não, mas não foi isso que eu acordei. Eu falei, mas foi isso que você assinou. Mas é o que está aqui, é o que isso vale. aí. É o que vale. Além do trabalhista, do problema trabalhista, Sim. o que mais a empresa pode ter que você... Gigante. O Se- maior problema do Qual? século XXI. Dados. As informações que circulam dentro da empresa. Hoje nós temos, assim, no tipo? Brasil, muito conhecida é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. Mas o empresário ele Mas não isso sabe... não funciona nem em banco? Então, mas ele não Vaza sabe... tudo? Aí é que tá, você tá vendo o lado negativo. Por quê? Porque você tem o lado positivo de saber trabalhar os dados que estão dentro da sua empresa. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo clássico, já em homenagem aí à Ingrid, dentro do consultório odontológico. Qual é Ingrid é a esposa dele, A Ingrid, dentista, meu amorzinho, faz não tem como- harmonização facial A também. Ingrid faz, Ela vai né? Eu vou trazer ela aqui para bater papo. Olha, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos ver se ela consegue reformar a gente. Nem precisa, vai, larga a mão. Mas vamos lá, ó. Quando você vai no dentista, normalmente a recomendação é você retornar daqui a 6 meses. Se você tem uma base de dados bem trabalhada, você consegue, por um próprio sistema, identificar que daqui a 6 meses você deve acionar novamente aquele teu cliente. Uma loja Porque de ele vai roupa, esquecer, fatalmente. Lógico, e aí, os dados na mão da empresa que sabe utilizar, que Entendi. gera essa consciência, gera negócio. Uma empresa que trabalha com sorvete, ou, por exemplo, com fundi, que são situações específicas de cada período, quando ela tem esses dados bem trabalhados dentro da empresa, ela tem um resultado melhor. Se a empresa consegue identificar se o público dela é um público mais masculino ou feminino, para que ela faça uma publicidade direcionada, aí você fala, João, mas isso não tem nada a ver com direito. Tem tudo a ver com direito, porque dali você começa a definir os outros padrões do que você vai ter na sua empresa. Então parece um assunto muito utópico, muito longe da realidade, que não é. É um assunto, diria eu, pouco difundido
E Sim. que a gente, quando se reúne com empresários ou com amigos, a gente não fala sobre esses assuntos. Não fala. Sabe por quê, Gil? Isso daí, infelizmente, como outras coisas na nossa sociedade, eles acabaram ganhando um ar de menor importância ou de relevância pela má utilização dessas palavras sem aplicação prática. É o que eu falo. Então, muitos advogados hoje, infelizmente, ou até outros profissionais, pregam essa questão de um processo preventivo, de você identificar uma cultura de uma empresa e pega simplesmente um modelo e aplica a todos. Então, eu tenho mais de um consultório odontológico dentro hoje da minha assessoria. Os valores, a cultura, o DNA de um não é idêntico ao DNA do outro. E eu trabalho particularmente cada um deles. Tem um dentista que quer aquele termo de consentimento de fácil entendimento para o paciente. Tem aqueles que querem um termo muito rígido, evitando que tenha problemas judiciais, e aí a gente vai apontando quais são os benefícios, quais são os prejuízos, e cada um vai desenvolvendo o seu negócio. A gente vem efetivamente como um parceiro, e que também é um outro desafio, né? Porque muito advogado sempre tem o perfil de ficar em cima do muro, né? Não, pode dar isso ou pode dar aquilo. E a gente tenta, mesmo com a atividade meio da advocacia, você se posiciona. tem que dar um posicionamento. Ó, você pode se dar bem nisso, mas Isso. também você pode se dar mal naquilo outro. Isso, e isso envolve tanto os termos legais quanto a análise de mercado, como que está o mercado, como que está a crescente, a variante. Então, assim, tem tantos fatores que a gente tem que trabalhar junto, e graças a Deus eu tive essa possibilidade que hoje eu falo. Eu não me vejo muitas vezes nem como advogado, mas como empreendedor jurídico. O João, o João, Dr. João, eu tô chamando de João, João, pelo amor de pela Deus, liberdade. com certeza, sempre. O sempre. João, em que momento um empresário deve procurar você? Olha, eu vou ser muito honesto, para você empresário que tem o seu negócio, você deveria procurar um advogado, não o João, eu sempre falo isso. Ok. Um advogado da sua confiança, que tenha experiência na área, para seguir os teus passos desde o primeiro ponto. Do Gil. início. Do início. Gil, eu tenho hoje clientes que me procuram, que vão iniciar um negócio. E aí eu olho e falo, cara, eu consegui chegar onde eu queria chegar. Depois de tanto não, depois de ouvir de tanta gente, coisas do tipo, pra que eu vou pôr o meu dinheiro em você? Eu prefiro outra coisa e tal. Eu ia tocar nesse assunto, que é um assunto delicado, né? Muito. Porque as pessoas, quando abrem um empreendimento, elas nunca reservam dinheiro para marketing, publicidade, propaganda e para advogado menos pro cuidar de jurídico. direito. Fala não, eu tô... Para cuidar ainda- de direito. Eu nem sei se vai dar certo. Quem dirá ficar investindo ou gastando com esse dinheiro. cara. Não. É ofensivo que eu tô falando? Mas é a mentalidade das pessoas. É a Eu verdade. não tenho dinheiro para gastar com isso, não. Então, é o que eu falo, Gil. Quando a pessoa ela começa a entender a importância disso, hoje um negócio, e eu já ouvi muito isso, não, eu não preciso ainda me preocupar com o meu DNA. Lá porque na frente eu vejo. Sou eu. Tô sozinho, é eu e meu filho no negócio. Só que quando a pessoa começa a enxergar as vantagens de identificação dessas questões de DNA do negócio, ela começa a perceber o caminho para ela prosperar. Sem dúvida. Tem negócios que a gente pega pequeno e que a gente olha e fala, esse negócio vai dar certo. A pessoa, ela mantém os valores dela, ela consegue manter o valor da empresa. E muitas vezes não está nem como meu assessorado, mas a gente olha e fala, esse negócio tem grande possibilidade de dar certo. De prosperar ainda Tem. mais dentro do mercado. Justamente por conta dessa questão de cultura. Então, assim, o momento apropriado é a hora que o empresário ele também está disposto a ouvir. Porque isso também é muito comum, assim, na área de Ninguém empresarial gosta. Você vem preventivo. aqui para falar que as minhas coisas estão tudo erradas? Então, e aí é que tá, né? A gente Não traz é? a experiência, e eu sempre falo isso, nunca me As pessoas contrate- se ofendem. Se ofendem. Já aconteceu mais de uma vez, e assim, a gente contorna e chega na pessoa e tenta dar a maior realidade possível. Porque assim... Por que as pessoas procuram um médico? Pois é, então, a pessoa procura um profissional e infelizmente temos diversos profissionais em diversas áreas, tá? Aqui não é só advocacia, não é uma Sim. crítica generalizada, mas a gente tem muitos profissionais que falam o que a pessoa quer ouvir. Então, poxa vida, se eu estou contratando aqui o Gil, que tem uma expertise em determinada área, se fosse só para ele falar assim, na verdade eu preciso de autoaceitação. O problema está muito mais na pessoa do que no negócio. E a gente tenta trabalhar tudo isso, sabe, Gil? A advocacia empresarial é muito próxima do empresário, então tem que ter esse grau de confiança. Pouquíssimos são os clientes, por exemplo, que não conhecem a Ingrid e o Benício. Eu sempre faço porque dentro do DNA da Marques, a minha família foi um A ponto família muito é importante. presente. Para mim é. É. Mas tem advogado que já olhou para mim e falou assim, imagina, meu cliente nunca vai conhecer minha esposa. E se o negócio no DNA dele é dessa forma e ele consegue usar isso de uma forma favorável a ele, também tá tudo Ok. bem. Mas é o meu DNA. Então não adianta. Se o cara vir e falar assim,
Quantas reuniões agora eu não começo, a pessoa fala assim, oi, meu nome é fulano, sabia? Minha esposa é ciclana, ela tá aqui passando um café. Chama ela para eu dar um oi. Mas por quê? Isso já está no meu DNA, no DNA do meu negócio. Sim. E as pessoas muitas vezes estão perdidas. Elas estão, óbvio, né? A gente tem que pensar no faturamento, mas ela só pensa no faturamento. E aí os outros problemas começam a surgir justamente por falta dessa questão de DNA empresarial. Às vezes o fracasso de uma empresa é por falta de conhecimento. Total. E falta de querer ouvir. Eu falo que hoje em dia as pessoas têm uma necessidade. Gil, hoje eu tenho meu doutorado, foram 6 especializações antes, faço parte dessa revista. Inclusive, 20 anos de estrada já? Já 20 anos. Já são 16 anos advogando e 5 anos de estágio. Eu estou para 21 de advocacia, já vai para 17, com 41 anos de idade. Desde os meus 23, um menino ainda. Eu estava lá advogando, fui para direito bancário e tudo mais. O que eu falo é assim, Gil, as pessoas não têm humildade de dizer eu não sei. E você não faz ideia do quanto eu sofri isso no começo. A gente ia para o mercado digital, que é uma das áreas também que eu atuo, e as pessoas elas usam muitas expressões que não é do dia a dia de um advogado. E eu não tinha vergonha de dizer assim, olha, o que é esse termo? Vamos conversar e depois eu vou o pessoal do marketing vai conversar com alguém. Eles usam termos que você fala, traduz isso para a realidade, porque o povo que não é da área não entende. Agora eu falo para você e para quem está assistindo aqui. Se você não entende o que a pessoa está te falando... Pergunta. Se você ainda não tem a coragem de perguntar, você já está agindo com o primeiro erro empresarial. Eu sempre falo muito isso, Gil. Eu, dentro do direito, eu falo que a maior dificuldade é você transformar todos aqueles dados, legislações, números, artigos tão complexos em algo que seja entendível para a pessoa que está ali. João, quem quer te encontrar nas redes sociais, no Instagram, faz como? Qual que é? Eu não peguei o seu Instagram. O meu Instagram tá dr.joaomaurício. E aí eu tô lá... No Instagram. No Instagram. Hoje é a principal plataforma, eu tenho um projeto muito ousado aí pro próximo ano, Gil. E eu falo que a gente vive num mundo muito vil. Então todo mundo acha que tem sempre uma segunda intenção, né? Em algo que a gente faz. Mas eu vou ajudar de uma forma, vou tentar compartilhar um pouco do meu conhecimento. E aí eu vou estar passando a base para os empresários que ainda não conhecem essa parte de empresarial preventivo. Eu vou estar transmitindo conhecimento, passando inclusive documentos para que ele possa começar a jornada dele e entender a importância de ter esse olhar antes de receber o processo. Eu falo, quando ele recebe o processo... É chique o negócio aí. É doído. Quando a pessoa recebe um processo, Gil, um processo trabalhista, processo de consumidor, é complicado. João, infelizmente o nosso tempo já se esgotou e você vai ser o primeiro a receber esse calendário do Sicredi. Lindo demais. É o calendário 2025, que é o nosso parceiro aqui, agradeço muito. É o calendário que você leva daqui com carinho. Muito obrigado. E eu te Gil, agradeço. Quando a gente fala de DNA de negócio, você é um dos poucos privilegiados que não são assessorados da Marx, mas eu todo ano entrego um presente representativo aos meus clientes. Chique! E esse daí... Obrigado. Pode abrir? Com certeza. Eu sempre falo que eu gosto de remeter os meus clientes a momentos. Aquele momento que ele pode olhar e falar assim, caramba, isso aqui... Tem o Dr. João aqui perto. É uma canequinha de ágata, um passador de café ali individual para a pessoa tomar o café. Que chique! E uma frase que a gente sempre coloca de apoio aí, todo ano os meus assessorados já esperam e todo ano a gente tem que inovar. E aí a dona Ingrid também me ajuda nisso, viu? O sabor do café é como nosso compromisso, sempre forte e presente. É isso aí, Gil. Tudo isso é muito estudado, a gente dedica tempo a isso e a gente fala isso para o empresário. O empresário ele tem que dedicar tempo ao seu negócio e compreender a importância dele no mundo. Abrir um negócio hoje é muito mais do que ganhar dinheiro. É você transformar a vida, sabe, Gil? Obrigado, viu, João? Eu espero de coração que as pessoas cada vez mais compreendam isso e que daqui a algum tempo a gente possa retornar, né, meu amigo? E vem um biscoitinho aqui. Sempre vem. A gente também sempre tem um comes pra galera. É sem açúcar. Tem um pouquinho de açúcar, mas vai dar pra comer alguns antes de dividir com a família. E a gente sempre fala muito disso, sabe, Gil? Que o empresário ele tem que entender a importância dele do mundo. Ele veio para transformar vidas, ele veio para transformar famílias. E quando ele compreende isso daí, a prosperidade vem. João, muitíssimo obrigado. Dr. João Maurício Marques, que é advogado empresarial, falou aqui coisas lindas pra gente. Quero muito te agradecer. Eu que agradeço. Viu? Desejar para você já no final do ano um Natal maravilhoso, um 2025 ainda melhor. Parabéns pela tua carreira, pelo teu sucesso, pela maneira séria como você encara os assuntos,
profissionais, porque a seriedade, muitas vezes, não é ser uma cara fechada, uma cara amarrada, uma cara feia. É a maneira como você encara verdadeiramente o trabalho que você decidiu para sua vida. Isso aí, Gil. Você fica lisonjeado de ouvir isso de uma pessoa tão querida, tão especial, com uma carreira brilhante, reconhecida. Eu vou te falar que é mais combustível aí para esse ano que entra. Muito obrigado mesmo. Você só está viu? começando. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado, viu? João. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.